Estamos começando mais um episódio do DLPL Cast, o podcast do De Loja para Loja, a maior comunidade do mercado automotivo, que vem trazendo conteúdo de alto valor há mais de 4 anos para toda a comunidade, vendedores, gerentes, donos de lojas de carro. E o podcast do De Loja para Loja tem alguns apoiadores, por isso que a gente consegue estar aqui no ar há tanto tempo e trazendo conteúdo. E eu queria agradecer demais a confiança do nosso parceiro Gestalto Brasil. Gestalto Brasil, que é líder em garantias automotivas, com mais de 100 mil garantias ativadas pelo Brasil, carros rodando. Trabalhamos aqui na nossa empresa, aqui na Beloscar, há mais de 12 anos com a Gestalto Brasil. Todos os nossos carros saem com garantia e eu digo que transformou a minha vida e pode transformar a realidade da sua loja também. Ajudar a vender mais carros, ajudar a garantir margem e ajudar a lidar com o pós-venda, que é uma grande dor aí do nosso mercado. Em segundo lugar, eu quero trazer aqui também a nossa empresa, o Autoconf, que é também apoiador do canal de Loja para Loja, que é um sistema que foi feito dentro de uma loja de carro, que contém uma metodologia que cria um passo a passo para ajudar com que a sua loja de carros vá para o sucesso, contendo desde CRM, gestão de estoque, RP, integração com o portal, site, mas tudo feito sob medida para o mercado automotivo, pensando em todos os pingos dos is. Então você que não conhece, tem que conhecer o Autoconf também. E hoje eu trago mais um apoiador de peso, né, que é a Union Solution. A Union Solution, que é uma empresa com mais de 20 anos de experiência do seu dono, do fundador Gustavo, que além de ter consultas muito completas para você saber o histórico do veículo, ela também atua com laudo cautelar, atua com o car check, com consultas diretamente para o consumidor final. Mas nós vamos falar mais sobre a Union Solution, porque hoje o meu convidado, nada mais, nada menos que é o Gustavo... vou tentar. Milstein. Muito fácil, Bela, muito fácil. Acertei, Gustavo Milstein, é isso aí. Gustavo Milstein. Parabéns, é isso aí, né? Bom, realmente, primeiramente um prazer estar aqui no evento aqui, né? No De Loja para Loja Cast, estar junto com vocês aqui pela primeira vez, fazendo aqui um podcast, tentando trazer um conteúdo, né? Aprendendo como sempre com você, Belo, e com todos os processos aqui, né? Do Autoconf da Beloscar, e também tentando contribuir ali com o que a gente conseguiu trazer de bagagem aí nesses últimos 20 anos, tá? Prazer imenso estar com vocês aqui. Vamos lá, meu irmão. É um prazer enorme estar com você aqui também. Bora o pessoal sabe que eu tenho um conceito aqui que a gente criou dentro do De Loja para Loja e também aqui das nossas empresas, que a gente traz como apoiador e traz para participar do nosso programa aqui de tudo, quem a gente conhece e quem a gente confia, né? Certo. Então, a gente tem esse zelo, né, com a nossa audiência, porque realmente, se você está vendo aqui, você conhece a gente e confia a gente, pode seguir aí o pessoal da Union Solution, o Gustavo, que a gente já utiliza o serviço, a gente sabe da credibilidade do produto, então não é à toa que a gente está aqui trocando esse bate-bola. Então, é um prazer enorme você vir lá do Espírito Santo, que é uma terra maravilhosa, sair lá de demais. Vitória, devia estar um clima bacana lá hoje. Bom. Chegou aqui, pegou chuva, pouquinho frio, friozinho, né? Isso mas aí. Veio aqui participar, né, da nossa imersão, que esse episódio está sendo gravado aqui junto com o dia da imersão de Loja para Loja. Exatamente. Cara, muita satisfação em estar te recebendo aqui. Você que já é um amigo de longa data, a gente já se encontra há muito tempo em vários eventos, entusiasta do mercado, né, verdade, Gustavo? Verdade. Tem que gostar, né, Belo? Se você não gostar, né, em relação ao mercado da aprendizagem, tudo que vem surgindo, e não gostar do que você faz, principalmente. Né? A pessoa precisa gostar do que faz para poder estar assim como nós. A gente acaba se encontrando aí, se cruzando no Brasil inteiro, em todos os eventos, né? E fora deles também, né? Em eventos ali de descontração, né? De pescaria, de outras coisas que nós já tivemos juntos. Mas para poder criar essa constância e poder discutir, debater também, né, sobre o mercado automotivo, sobre o que vem acontecendo. Sim. Passamos por várias fases aí, pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia, normalização, mercado, enfim. E isso é sempre bom para todos estarem atualizados aí e conseguirem trazer a informação. É isso aí. E eu quero trazer um tema aqui, Gustavo, porque a gente, como é pautado no conteúdo mesmo, porque a intenção desse podcast é que a pessoa que assista, ela saia daqui já
né, com o dever de casa. Sim. Com atitudes que ela tem que tomar, ou seja, para vender mais carro, ou seja, para garantir mais margem, ou seja, para tomar cuidado para não ter problema. Não ter, né, prejuízo, no seu dia a dia. Prevenir. E o legal é que eu só... O que a gente fez aqui antes do bate-papo? Eu só elenquei aqui uns pontos que eu quero trazer, que eu tenho certeza que você que é do mercado automotivo tem que assistir, porque tem várias situações aí que você muitas vezes está perdendo no dia a dia, né? Está perdendo a oportunidade no dia a dia de rentabilizar mais. Sim. Você está perdendo, às vezes, a oportunidade de vender mais carro, ou muitas vezes você está caindo em situações sem necessidade, né? Porque você teria como se precaver. Então, nós vamos focar nessa questão do conteúdo. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui, Gustavo, é que entre comprar e vender um carro, tem muito mais situações do que simplesmente você dar uma olhada no carro, fazer o Pix, isso aí, comprar do consumidor final e pôr para venda na loja. Né? Verdade. É até uma situação que eu vim trazendo aqui para você. Esses dias atrás eu te liguei até para te perguntar de uma situação que o pessoal se questiona muito, o lojista. Vamos falar primeiro só da consulta veicular aqui. Certo. Né? Que o cara faz uma consulta, às vezes, numa empresa, né? E dá lá que aquele carro está ok. Certo. Né? Aí ele vai e faz a consulta em outra empresa de consulta, dá lá que o carro tem um apontamento e não dá nem para entender muitas vezes o que é esse apontamento. Daí, na dúvida, acaba perdendo negócio ou faz meio que com receio e tal. Por que existem diferenças entre uma consulta de uma determinada empresa e outra consulta de outra determinada empresa? Vamos lá, eu vou tentar fazer aqui uma analogia junto com o mercado automotivo. Né? A mesma coisa que eu chegasse para você aqui, Belo, e falasse assim, ô Belo, eu tenho vários amigos que compram carro, né, e vão em lojas de carro, e quando eu entro dentro de uma loja de carro, ele tem uma experiência diferente da outra. Né? Você não consegue manter um padrão. Né? O vendedor é outro? Não, o atendimento, o empresário, o processo que ele estabeleceu na loja dele, que ele estabeleceu no negócio dele, sempre vai ser diferente dos demais. Né? E aí você vai prezar aquilo que você acredita que vai prolongar a tua marca, que vai prolongar a tua loja, que vai levar você à evolução, à escala e à permanência por anos no mercado, correto? Então, na questão da informação veicular, é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em relação à escolha daquilo que eu vou trabalhar, tem muita gente que te pergunta isso e muitas que me perguntam que, além da diferença da informação, é o preço, né? Ah, pô, cara, aqui eu já uso uma consulta assim e eu pago X menos e eu pago X mais, entendeu? E aí é a hora que a gente entra nessa explicação. Quem me acompanha aí já sabe que nós já tivemos algumas vezes falando sobre isso no mercado nesses últimos anos, para que realmente fixe, né, como é que funciona. Vou te dar um exemplo. Operação de veículos ofertados a leilão. Né? Primeira coisa que a operação em si, ela é uma operação não interessante para o leiloeiro. Né? O leiloeiro, quando ele pega um cliente, um banco, uma seguradora, né, e uma relação que ele precisa leiloar determinado lote, o negócio do leiloeiro, né, é ir lá fazer aquele lote, leiloar aqueles carros, o que leiloou... Foram apreendidos. Ele vai. O que ele leiloou, ele tem a comissão dele, ele tem lá o pagamento dele pelo serviço, o que não devolve ou repete os lotes, né, os eventos, na passagem do tempo. Dentre esse processo, né, existem algumas empresas que elas capturam esses dados. Por quê? Primeiro, o leiloeiro é uma pessoa de fé pública, certo? Isso não é novidade para ninguém. Segundo, todos os leilões, e são diversos no Brasil, são divulgados em diário oficial, em jornais de grande circulação e existe um procedimento padrão definido por todas as juntas comerciais de cada estado. Ok? Só que essas empresas, elas são de empresários diferentes, elas são de capturas diferentes e elas envolvem, além da captura digital, né, elas também envolvem a captura física, né, percorrendo esses diários oficiais, etc. E às vezes escapou uma placa, escapou um chassi, o time, a forma que está sendo feita, acaba vazando um item e aí você tem diferença, né? Nós, como Union Solutions, tá? Eu até quero aproveitar para falar um pouquinho daqui a pouco sobre a Union Solutions e sobre o CarCheck Brasil, né? Para quem está nos assistindo aqui, entender a diferença das empresas, né?
Mas nós optamos por não incorrer em custo, e sim em qualidade. Nós apostamos em qualidade. A consulta da Union Solutions, os processos da Union Solutions não são os mais baratos do mercado. Sim. Mas eu garanto que são os mais seguros, entendeu? Por quê? Nós procuramos trazer toda a informação disponível, independente da empresa. Se a empresa A capturou, a empresa B falhou, eu tenho das duas, entendeu? Porque essa redundância, amanhã ela captura e a A falha, entendeu? E a gente provavelmente algumas empresas consomem de uma determinada empresa que faz essas consultas e não consome da outra. Exato. Então, por isso que às vezes acontece de aparecer em um e não aparecer no outro. A relação custo, entendeu? Olha, eu preciso vender um insumo mais em conta, então eu não vou pôr toda a potência que eu tenho disponível no mercado. Eu vou pegar esse aqui e nós vamos jogar em cima dessa conclusão, né? Dessa aposta que aqui eu vou ter todos os dados. O preço fica menor, obviamente, né? Você tem menos insumos dentro da sua consulta e abre-se então a brecha, né? Em relação à qualidade, né? Em relação a você não ter determinado dado em determinada empresa ou pesquisa, né? Isso é muito comum, mas é muito comum. E se torna aquele velho barato que sai caro, né? Porque às vezes o cara paga lá, sei lá, 10, 15, 20 reais a menos numa consulta. Sim, é isso. E corre o risco, às vezes, de um carro de 100 mil reais, 80 mil reais, 50 mil reais, de ter algo que ele passou batido numa consulta mais barata. Belo, vamos além disso, né? Não é nem essa questão do carro. Vamos entender que assim, a gente costuma falar aqui dentro dos podcasts de informações veiculares, né? Que fisicamente um carro batido se resolve. Tá? Quando você tem um carro lá que ele foi batido, que ele foi repintado, etc. Eu ainda em um evento eu puxei a pergunta para o pessoal assim: se eu quisesse hoje comprar uma longarina num carro e montar o carro e regularizar ele, entendeu? Porque eu tive uma colisão, afetei a longarina, isso é um motivo de reprova, tanto de negociação. Mas eu vou lá e eu vou comprar uma longarina nova e vou trocar, eu posso? Todo mundo fica na dúvida, né? Para aquele silêncio. Né? Eu já estou na dúvida. Para aquele silêncio, assim, né? Então eu vou dizer uma coisa para você. Pela nossa legislação e pelas montadoras, entendeu? Você pode sim ir até uma concessionária, solicitar uma longarina nova para aquele seu carro, comparecer numa oficina credenciada, realizar a troca da longarina, vai ser solicitado um CSV, uma vistoria de certificação, né? Na inspeção veicular, né? Que é o certificado de segurança veicular, né? E esse laudo vai ser medido ali a questão do veículo, do alinhamento, né, da segurança dele, e aprovado, o carro volta a circular tranquilamente, entendeu? Então não existe nenhuma peça no veículo que não seja substituída. Então, logo entendemos que qualquer assunto referente à parte física do carro é resolvível. Tem solução. Agora, a parte histórica de procedência, não, entendeu? Por quê? Se eu pegar numa consulta um veículo baixado, eu resolvo? Não. Se eu pegar um veículo hoje com uma restrição judicial ativa, permanente, de um grande processo envolvendo, entendeu? Eu resolvo? Não. Resolvo uma restrição judicial, claro, com 2, 3 anos. E aí que não é o caso para uma loja que está precisando comprar o carro e revender o quanto antes. Então, né? Dependendo do apontamento do que vem na parte de procedência do carro, na parte histórica do carro, entendeu? Você travou a tua negociação de um jeito que não tem solução. Entendeu? Tipo, o que o Gustavo quer falar é o seguinte: teu passado te condena. É isso? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Não, a gente opta por ter essa qualidade na informação e a gente explica para o nosso cliente a mesma coisa, a relação do indício de sinistro também muito questionado, né? Porque apontou indício e não apontou indício. Vamos entender uma coisa, né? Que para você já não é nenhuma novidade, eu acredito que para a maioria dos lojistas... Mas esse negócio do indício é bom você falar bem, né? Porque, olha só, gente. Tem indiciado que vira até presidente, né? Na verdade, então a gente tem que... Não vamos entrar nesse caso, mas mérito, não. indício não quer dizer muito, né? Tem que ter prova, né? É isso. O indício de sinistro, na verdade, que existe no mercado em todas as pesquisas, ele vem... através de uma fonte privada, que é um acordo comercial de algumas empresas com as seguradoras, entendeu? Então, o indício de sinistro ele é pautado pela vistoria, o acionamento do seguro, por aquilo que a seguradora tem. E aí, você tem um trâmite do indício de sinistro público, né? Que é aquilo ali. Eu fiz uma colisão na rua,
Aí, infelizmente, teve uma vítima, etc. Vem um policial, um boletim de ocorrência, aí ele faz, inclusive, a classificação ali, e cá entre nós, né? Sem nenhum preparo técnico para isso, tá? Eu já vou te contar uma coisa que aconteceu aqui com a gente. A classificação do carro, né? Emite a solicitação de um CSV e aponta um indício de sinistro naquele carro de forma pública. Mas a maioria, vamos falar que 90% dos itens que são hoje disponibilizados no mercado são através de empresas privadas, em acordos comerciais. Isso custa. E aí você também tem a diferença. Em determinada empresa apontou lá um acionamento de seguro, apontou um indício de sinistro e outra não. Né? Outra não tem. Então, no resumo, tá? Não existe milagre, é o que a gente diz. Não existe, vou pagar barato e conseguir um bom produto. Isso em qualquer mercado. Isso dentro do que você tem na sua casa, na sua alimentação, dentro do que você usa no seu dia a dia, de uma roupa que você veste, etc. E daquilo que você usa de processo dentro da tua loja, entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, muita gente hoje no mercado enxerga, muitas vezes, a consulta veicular como uma commodity. Ah, fulano tem, outro tem, outro tem. Aparentemente pode até parecer que seja, mas não é. Porque se existe diferença entre uma e outra, então ela realmente você tem que estar analisando qual que atende a tua expectativa aí. Por isso que a gente optou aqui pela Union Solution. Mas antes até de eu te conhecer, vou te contar uma situação aqui, passou agora, um filme na minha cabeça, você falando. Nós compramos um carro de uma única dona na época, fizemos a perícia aqui na nossa empresa de perícia e vendemos esse carro para um cliente nosso. E esse cliente nosso, esse carro, a cliente vendeu para a gente, tirou zero, fez seguro na concessionária e deu lá para cá, ela veio renovando o seguro. Né? E aí o carro tinha uns 4 anos de uso, mais ou menos, 5, sei lá. E nós vendemos o carro para a cliente, ela foi fazer o seguro e o seguro recusou porque disse que tinha um sinistro com as seguradoras, mas que não constava nas consultas. Porque tem uma consulta que acho que é só as seguradoras que tem, algo nesse sentido. E, cara, nós chamamos a pessoa, foi o maior transtorno com quem a gente vendeu, né? Porque a gente preza muito por qualidade. E nós chamamos a empresa de perícia, chamamos a dona do carro, né, que nos vendeu o carro, falou, viu, consta que você falou pra gente que você tinha o carro desde zero, que você fez todos os seguros. Mas você bateu o carro e não falou pra gente? Eu falei, não, nunca bati o carro. E a cliente muito firme. Né? E a gente, não, então, peraí. Você garante que nunca bateu o carro? Eu garanto que quiser fazer um termo aí, assinar para vocês protocolar em algum lugar, pode fazer que eu assino, eu reconheço firma e queria brigar já com a Porto Seguro, porque foi, inclusive, o seguro dela era para a Porto Seguro e quem recusou foi a Porto Seguro. Certo. Nós, lógico que via comercialmente, entramos em contato, né, como a gente tem corretora de seguro, e mandamos para Porto Seguro para eles fazerem o levantamento, porque a vida inteira do carro, o carro esteve lá com eles e eles realmente não tinham nenhum sinistro no carro. Entendi. Então, e aí eles foram ver que talvez numa dessa do guarda, o cara cadastrou o chassi do carro e tinha um número errado. Caractere errado. E aponta outro carro. E era outro carro. É isso. Que não tinha nada a ver. Mas nisso eu já tinha recomprado o carro da cliente, nisso já tinha gerado aquela desconfiança do cara achando que nós tínhamos comprado um carro sinistrado e tal. Isso é uma situação dessa que você falou, um erro do guarda, um erro de digitação. Esse é um caso atípico, lógico. Né? Não só isso, né, Belo? Dentro do sistema que você está dizendo aí, que existe o sistema integrado das seguradoras, que é o RNS, tá? Que é o Registro Nacional das Seguradoras. E toda a classificação daquilo que acontece no histórico do carro é inserida no mercado através de códigos. Não existe o nome, a nomenclatura, né? Ele vai lá e coloca a natureza, isso que está dentro do sistema. E a natureza, por exemplo, o 081, salvo engano, da época ali que a gente estava, né, mais fresco na memória, é de indenização integral irrecuperável. E aí você tem todos os acordos comerciais e interesse da companhia do indenização integral recuperável. Né? Por exemplo, pegou uma Porsche e abriu uma roda no meio e pegou mais alguma coisa que para ela é um PT. Ela prefere não trazer ele fora, pagar o carro, porque a dor de cabeça, né, esse é o acordo do recuperável. Tá? Então, você tem a classificação. Isso
isso é erro humano, cara. Isso acontece. O cara vai lá, é uma natureza mais simples, ele cadastra. É uma placa, ele insere um item a mais. É um chassi, ele bota outro dado. O que importa é que a gente saiba como resolver. E isso dentro da empresa, nosso time é treinado para isso também, para poder primeiro passo, quando eu recebo uma solicitação, um acionamento no nosso suporte do cliente, a gente vai verificar junto aos fornecedores para saber se existe um padrão para essa resposta mesmo. Tá? Segundo ponto, a gente vai usar a nossa experiência, entendeu? Em olhar e analisar o cenário e dizer, cara, isso aqui está parecendo que foi um item assim, e na maioria das vezes eu entro no chassi, eu entro em contato com a montadora, entendeu? E aí eu coloco o chassi, isso qualquer pessoa pode fazer, tá? Eu entro lá no site da montadora, coloco o chassi do meu carro, o chassi de propriedade, né? Insiro mais alguns dados e pergunto, entendeu? Se tem algum item que aconteceu atípico para aquela linha de fabricação, para aquele momento. E aí você consegue entender que às vezes por um caractere, um item diferente, você tem esse tipo de problema. É como a gente estava dizendo, também não é só a diferença das consultas, das pesquisas. Deu leilão numa empresa, não deu na outra, deu sinistro, não deu na outra, tudo bem, o cliente voltou questionando porque ele comprou seu carro aqui, foi embora feliz e satisfeito. Falou a hora que foi vender, deu um problema. Volta aqui, é Procon, reclame aqui, é polícia, é tudo. E a marca... Berro. E a marca, sua marca, aquele trabalho. Todo esse trabalho que nós temos com marketing, com a divulgação, com selos de certificação, de colocar na região, a gente perdeu. Por quê? Ela foi lá e jogou em todas as esferas que a tua marca não presta, né? E, na verdade, o problema não é seu, né? Na verdade, a tua loja não tem nada a ver com isso. Você comprou um serviço, acreditou num serviço, acreditou naquela qualidade, né? E você teve um problema. É o que a gente coloca. Não olhe só o custo, não olhe só isso. Veja quem é a empresa, onde ela trabalha, com o que ela trabalha, de que forma que ela trabalha. Aproveitar o gancho aqui e vou dizer para você, Belo, né? Eu vou falar um pouquinho da Union. A Union nasceu, na verdade... nós vamos já entrar nisso. A Union nasceu, na verdade, no mercado corporativo. Né? Eu nasci para atender bancos, consórcios e seguradoras. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa, né? E dentro dessa grande empresa nacional de atendimento e de informação e vistorias, a gente criou um grau de relacionamento onde os nossos clientes pediam uma segunda opção. Né? Eles queriam. Isso a gente está falando lá atrás, 15 anos atrás. Né? Essa segunda opção para poder atender nacionalmente, para poder fazer todos os tipos de vistoria. Então, não seria só a vistoria cautelar, vistoria de constatação, vistoria de desmobilização de frota, vistoria de avaliação, né, com danos precificados, enfim. E tudo isso foi feito por nós. Né? Em determinado momento, nós, após já estabelecidos ali no mercado corporativo, nós começamos a vir para o varejo, que é classificado na nossa grade de clientes. Né? Onde que está o varejo? Nas concessionárias e nas lojas. E aí, nas concessionárias, eu cito, a gente começou dentro do Grupo Saga, atendendo, que é um dos maiores grupos do Brasil. Nós atendemos ali Grupo Parve, nós atendemos... Também, dos maiores. E fomos desenvolvendo alguns produtos, aprendendo a jornada da concessionária. Automaticamente, clientes que consumiam carros dessas concessionárias, que consumiam veículos para os seus estoques, passaram a conhecer a Union e começaram também a utilizar a Union. E aí a gente vem para o mercado de lojas. Né? Numa decisão estratégica da Union, a gente definiu nesses últimos anos, principalmente da pandemia para cá, que o canal de atuação seriam as lojas. E começamos a pensar em inovações, em produtos, em questões para não ser igual ao concorrente, para não entregar a commodity, né? Porque a commodity é uma consulta veicular. Tá, e o que eu ajudo ele? Eu sou empresário, você é empresário, e o que importa para mim quando eu tenho um parceiro? Como que eu ganho dinheiro com ele? Né? O que ele me gera de valor? Né? O que ele me agrega no negócio? Porque se ele for me agregar, eu vou inserir. Se ele não agregar, não tenho necessidade de trazê-lo para cá. Tá? Então, passamos a fazer isso. E de onde surgiu? Aí eu dou uma pausa na Union, explicando, e vou explicar o CarCheck. Né? Legal. O CarCheck é uma empresa aí com mais de 12 anos no mercado. E o CarCheck estava me falando que a Primore, né? O foco dela é atender o consumidor final que está comprando um carro como se fosse um e-commerce. Exato. Agora, ela é o CarCheck, ele é um C2C, o CarCheck Brasil. Ela tem mais de 12 anos no mercado. Em determinada operação, nós absorvemos essa empresa, né? E transformamos ela na mesma qualidade da Union em relação aos dados. Tá? Só que ele é um produto totalmente e-commerce. C2C, o cliente entra na internet. O cara estava comprando um carro num particular lá no Web Motors, no WebX, ele também segura
ele vai e consulta pela CarCheck o histórico do carro. Exato. Ele entra na internet. O CarCheck Brasil ele se resume nisso. O cliente ele está adquirindo um carro de uma outra pessoa física. Ele entra dentro do Google ou dos buscadores aí e ele coloca só a placa do carro. Tá? Colocou a placa do carro dentro do nosso sistema, nós devolvemos para ele todo o histórico de procedência do veículo. Todos os leilões, que é o que nós falamos aqui, os sinistros, as restrições, todas elas judiciais, administrativa, roubo e furto, todas dentro de uma única, de um único resumo, de um único laudo, né? Sim. Ali para que ele tome a decisão se ele compra aquele carro ou não, tá? E aí, mediante a esse resultado, né, uma particularidade do CarCheck Brasil é o seguinte, Belo, nós temos aquele perfil de cliente que ele não vai muito ao mercado atrás do veículo, Sim. ele é o cara que ele compra no online, né? Ele vai lá num portal, ele vai lá no site de uma loja, etc. Sim. E aí ele quer se resguardar antes para poder fazer. Também cito muito, grande público de clientes do CarCheck Brasil é o público feminino, as mulheres, né? Sim. Porque as mulheres, com toda essa questão, né, do empoderamento e da busca, elas buscam carros e elas não querem depender de um homem ou não querem depender de uma situação para comprar um carro. Elas entram dentro do site também, fazem lá o cadastro e também consultam os veículos. Eu tenho uma quantidade enorme de registros de mulheres fazendo as consultas dentro do CarCheck Brasil. Tá? Somando essa experiência da Union com o CarCheck, nós tivemos a ideia, então, de criar processos para dentro do mercado e trazer inovações, entendeu? Aí vou até pedir uma pausa para você aqui, que eu vou falar para o pessoal o seguinte, né? A Union, por exemplo, junto com a AutoConf, para quem já é nosso cliente aqui, desenhou uma integração, né? Sim. Então, o que eu quero entrar aqui agora para mudar o escopo aqui? Porque até então nós estávamos falando aqui sobre consulta veicular e cuidados que você tem que ter na hora de você comprar um carro. Agora eu quero falar aqui de oportunidade. Sim. Agora eu quero falar de rentabilizar com o F&I, além de estar cuidando, fazer rentabilização com o F&I e vender mais carro, mais financiamento. Tá? Isso. Então, o que é essa integração, por exemplo, agora eu falando aqui como AutoConf da Union com o AutoConf? O AutoConf é um sistema de avaliação da parte comercial do carro. Você faz uma avaliação para entender o que precisa ser reparado no carro para pôr à venda, de estética, vamos dizer assim, um retoque no para-choque, uma pintura, uma roda que precisa ser pintada, parte estética. E a Union, ela vem com, além da perícia, da consulta, ela também é uma geradora, uma empresa de perícia que faz o laudo cautelar da empresa. Nós estamos integrando essa solução, né, Gustavo? É isso. E essa integração vai facilitar a vida de quem é um lojista nosso, que hoje ele faz avaliação no carro e ele contrata uma outra empresa, né, para fazer a perícia e ele fica no tempo da pessoa vir, não sei o quê. Ele vai ter condição de transformar o teu próprio avaliador ou alguém que é responsável pela avaliação na sua loja em um perito. É isso. Né? E daí nós já vamos entrar nesse detalhe. Porque o que isso vai trazer? Né? Agora eu estou falando aqui como Beloscar, vamos pensar, né? Sim. Traz agilidade, porque o perito está aqui dentro da loja, né? Já faz o processo na hora. Tem um custo mais acessível, porque o Gustavo não precisa disponibilizar um funcionário dele para ficar indo lá fazer. E tem toda a garantia que um laudo tradicional tem. Né? Então, você, sendo um parceiro, uma loja homologada à Union, né, você vai se tornar uma empresa de perícia também, igual a gente está se tornando aqui. É isso, Gustavo? É isso. Ele vai muito além. Né? A avaliação física do veículo, ela consome itens que necessitam de um treinamento e de orientações. Nós temos aí pessoas experientes no mercado, lojistas aí com 20, 30 anos, né? E aí, uma vez nós fomos indagados na seguinte questão. Gustavo, mas eu conheço o carro, eu consigo avaliar, eu bato o olho e já vi. Assim, porque o que nós estamos vendendo nesse momento é tecnologia. Né? Nós estamos vendendo para que a loja possa operar um sistema e dentro desse sistema que ela faça a vistoria dela... passo a passo. É um passo a passo, é um treinamento, tudo tranquilo, tá? Mediante o parecer final, a gente aprove e garanta aquele carro. Isso empresa nenhuma faz no mercado, certo? Principalmente sistemicamente, tá?
Só que aí eu tive um lojista que ele falou para mim, ele falou, pô, Gustavo, mas eu conheço, assim, se você me treinar no sistema, eu não preciso ter um profissional, né, para poder fazer isso. Eu só vou operar aqui, eu não preciso fazer o treinamento de preparo, de vistoria cautelar, etc. Eu falei, perfeito. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora no seu pátio ali, eu vou te mostrar o meu aplicativo e você vai fazer então a captura desses dados para mim, tá bom? Só que quando chegar na numeração de chassi, numeração de motor, gravação de vidro, etiqueta ETA, entendeu? E etc. Você vai ter que me dizer primeiro, antes de bater a foto, se aquilo ali é uma gravação original, padrão ou não daquele veículo. Beleza? Aí ferrou. Acabou a brincadeira, né? É melhor a gente ir pro treinamento, é melhor a gente ter uma pessoa, porque é o dia a dia. E leva tempo, né? Leva. Você não vai fazer um laudo do carro em 10 minutos. Embora a integração AutoConf Uni é agiliza justamente para agilizar esse tempo, né? Porque já tem várias fotos e várias coisas que foi feito na avaliação antes de revisar o negócio que já são utilizados lá. Exato. Aí, qual que é a missão? Capturar esses dados, transmitir para minha mesa de análise, que é a mesma que eu disse, que eu uso no mercado corporativo, que eu uso para grandes bancos, porque você pensa, numa contemplação de uma carta de consórcio, tá? Nós vamos lá e nós fazemos de um seminovo, a gente tem que fazer um laudo, o cliente tem que fazer um laudo e vamos supor que ele fez pela Union ali, tudo certo. Nessa contemplação, eu digo para o banco que o carro é bom, tá bom? Que o banco pode liberar, conceder o crédito em relação àquele veículo. Se aquele veículo apresentar qualquer item, né, divergente até a data da realização, né, do que eu apontei e do que ele aprovou, o banco faz assim para mim, você é um feliz proprietário de um carro, né, e me entrega a chave. Eu sou totalmente responsável por isso. Então, o que eu faço? Quando o cliente faz uma vistoria na ponta, seja numa auto-vistoria ou seja numa vistoria física, eu trago para dentro da empresa e ela passa pela minha mesa de análise, né? Que são uma mesa formatada por peritos, especialistas, profissionais, treinados, capacitados, com grande experiência no mercado e que têm ferramentas de apoio, né, para poder tomar uma decisão sobre aquele carro. Então, eles analisam todos esses critérios. Então, nós precisamos, então, de uma pessoa na ponta que tenha uma experiência do que ela está fazendo, o que ela está me gerando de dados e de informação, porque ela é o olho da minha operação, ela é a ponta da minha operação. E depois eu preciso passar pela minha tecnologia e pela minha área interna para aprovar o carro. Pra validar. Acabou a dor de cabeça, entendeu? O que o lojista tem é benefício. E só para quem está aqui chegando agora entender o nível de conhecimento aqui do pessoal da Union, vários de vocês já devem ter visto soluções e até além da tecnologia digital, né, que é todo o sistema que tem, eles também desenvolveram a sua própria caneta, né? Aquela caneta que todo mundo já viu de avaliação para ver da pintura de uma forma simples, prática, né? Isso. Então, isso é um produto desenvolvido pela Union. Você, Union, inclusive, também fornece, até para outros players de mercado. Para outros players, para que cá entre nós, até para concorrentes. Sim, tá? A gente fornece mesmo. Mas por quê? É uma ferramenta essencial. Que é um outro business teu. Mas olha só, né? A visão quando muda, quando a gente tem a oportunidade de conversar com um cliente que é uma loja, né? Toda vistoria ela tem um leitor, certo? E ela tem um leitor digital e ela tem um leitor de pintura. Por que a caneta? Né? Primeiro porque a caneta ela tá escrito, né? Se ela é uma repintura, se ela é uma pintura original ou se ela usa massa, enfim, até verniz fino, né? Ela consegue fazer essa medição, tá? E ela tá, por essa questão dela fazer uma comparação com esses medidores digitais, quando você vai no veículo com medidor digital, ele te dá um número, tá? É um número de micras, né? Sobre a pintura. E cada montadora tem a sua, então existe um padrão em relação a isso. Mas vamos dizer, Belo, que eu cheguei aqui agora com um cliente pessoa física, né, com o pessoal aí que está assistindo, que nunca ouviu falar em avaliação de pintura, e eu coloquei um leitor digital e a gente está negociando com o cliente, tá? Na loja ali na ponta, no pátio. E aí eu fui ali, o cliente está vendo que a gente está fazendo uma avaliação no carro dele, tá? Eu coloquei, deu lá 1.200 micras. Para nós, um veículo repintado com massa plástica ali, uma coisa mais grave, né? Beleza. Eu digo o cliente, olha, 1.200 micras. Eu falei, mas que é isso? Que porra é essa? Que número tinha que dar aí, entendeu? O que é esse negócio? Então, a caneta, ela é diferente porque a hora que eu coloco no carro e ela me traz massa plástica, ela traz repintura, eu falo, seu carro foi batido aqui. Como você sabe? Olha o teto, um exemplo.
puxo no teto, ó, pintura original, tá vendo? Ela tá soltando. Aí eu volto aqui no ponto, ó, aqui tem massa. Dou aquela batidinha, ó, tem repintura aqui. Acabou o problema. O cliente entendeu. E é rápido, né? Ele entendeu. Olha, aqui eu não preciso explicar a forma técnica, onde vai. Então, isso fez com que a gente conseguisse, dentro das nossas operações, ter mais agilidade na avaliação, os nossos historiadores e os parceiros, né, que fazem vistoria, terem agilidade. E melhorou a negociação, porque te ajuda a comprar melhor o carro. Te ajuda a mostrar para o cliente, mesmo que você tenha que refazer um serviço, às vezes o serviço não foi bem feito, etc. Para o cliente, ó, eu vou ter custo, gasto, e isso gera um argumento a mais para você conseguir trazer esse carro para o teu estoque, entendeu? Sim. Então, a gente entendeu isso, investiu numa fábrica, investiu numa linha de montagem, montamos isso e fornecemos o Brasil inteiro aí. Não, e o legal, né, porque aqui a gente vai falar o seguinte, cara, como assim, Rodrigo? Eu posso, então, me tornar uma homologada Union, né? E eu poderia também vender esse serviço de perícia, por exemplo, para um consumidor final que está comprando o carro do vizinho, por exemplo, eu poderia atrair eles para poder fazer essa negociação C2C dentro da minha loja e fazer a perícia, cobrar lá um valor agregado em cima. Tem como a loja também gerar receita em cima desse produto, Gustavo? Com certeza. Agora a gente vai entrar na esfera do que eu digo que é o cerne, né, desse projeto para a loja. Nós chamamos ele de vistoria própria para a loja automotiva. Tá? Esse processo de vistoria própria, Belo, ele faz o seguinte: o cliente ele habilita um funcionário, tá? Para que esse funcionário seja treinado, capacitado por nós. E lembrando que você falou que esse cara tem que ser aprovado por você e ele pode ser reprovado em qualquer momento. Exatamente. Né? Ele vai colocar esse funcionário, ele vai ser treinado, capacitado e equipado por nós, beleza? Ele começa a operar, faz os primeiros pilotos das vistorias para ver se ele entendeu o que ele tem que fazer, e aí sim nós liberamos ele para produção. Quando ele vai para produção, ele tem o acompanhamento dos peritos da mesa de análise, né? É quase um processo de melhoria contínua, porque isso não ficou bom, faz de novo. Esse item não é assim que se faz. Olha, e esse cara ele vai melhorando, né? Fazendo. Primeiro ponto da loja é certificar seu próprio estoque. Eu não posso cobrar nada do cliente que eu não entregue para ele, tá? Então, quando o cliente entrar na minha loja e eu mostrar para ele que eu tenho um veículo certificado, né, que foi colocado em avaliação e eu estou vendendo ele com essa tecnologia de aprovação, e eu preciso que o cliente faça a mesma coisa no carro dele, né? E aí eu consigo criar o F&I, eu consigo vender o serviço tendo aquele treinamento dos vendedores, de abordagem, de demonstrar. Até no caso de você captar uma consignação também, olha, só posso pegar o seu carro em consignação depois de realizar a perícia. Então, Exato. ele vai ter um custo lá da Union Solution e ele vai poder pôr uma margem em cima, que pague o funcionário e sobre um lucro, mesmo que se ele não vender aquele carro, ele tem uma margenzinha de lucro ali na perícia, além de outros serviços que ele pode ter oferecido para o cara. O pessoal fala assim, Gustavo, mas aí eu vou cobrar do cliente, ele vai pôr na negociação, ele vai querer colocar no preço do carro. Não existe isso, entendeu? Porque com o nosso processo, ele vai dizer, não é a loja, é uma tecnologia. Eu vou aplicar e ela vai ver efetivamente a pessoa aplicando, né? Inclusive, ela pode levar o laudo, né? Pode levar o laudo depois. E vai aplicar a tecnologia e a ferramenta ela vai te devolver um parecer, entendeu? O parecer aprovado, eu pego o seu carro, entendeu? O parecer reprovado ou com algum outro tipo de problema, alguma restrição, etc., a negociação não pode ser concluída, entendeu? Então, você isenta a loja daquela questão da responsabilidade do laudo, né? Primeiro, porque aprovado, responsabilidade da Union, tá? Isso já é praxe. Reprovado, ele evitou ter problemas posteriores, né? Sim. Ele evitou em ter outras questões. Então, nós temos aí essa questão dos laudos para poder fazer, Belo, mas fazendo um processo aqui até para o pessoal entender por que a Union trouxe essa visão do mercado corporativo, essa visão do mercado de concessionárias, né, de lojas, e como é que a gente teve a concepção desse produto que até então não existe, né? Porque é isso que o lojista tem que entender. É uma inovação, é um produto novo. É uma coisa que a Union sai na frente e ela trouxe para o mercado já há mais de 2 anos e temos uma grande gama de lojas já seguindo e entendendo qual é o passo a passo. A gente tem o CarCheck Brasil. Como eu expliquei, o CarCheck Brasil, então, ele é um portal
para que a gente consiga auxiliar pessoas físicas a fazerem a sua consulta e a tomarem a sua decisão de compra baseados na sinistralidade, nos leilões e nos apontamentos, ok? Mas aí o lojista vai encarar o seguinte, cara, a Carcheck Brasil, então, é um concorrente meu. Então, o que ela vai me trazer olha de possibilidade, né? Olha só, concorrente não. Ela foi o piloto. Ela é o piloto de dizer que funciona. Sim. De dizer que dá certo. Por quê? Porque quando o cliente entra e ele solicita ali, né, dentro da consulta, o laudo para poder a pesquisa para tomar a decisão, e ele fica contente, o carro não tem problema, né, tá liberado, vou comprar o carro do Rodrigo, né? Ele vem com uma série de solicitações que eu não resolvo para ele ali no meu portal, entendeu? Como, por exemplo, consegue hoje fazer uma avaliação física para mim aqui agora, Gustavo? Não. Consegue me liberar aqui? Eu quero comprar o carro do Rodrigo. Eu preciso de um financiamento? Eu preciso do financiamento. Você consegue fazer para mim? Não, né? Ô, Gustavo, esse é o mais crítico e eu falo. Essa é a sacada para a loja, Belo, entendeu? A parte da consignação, a parte ali da venda e da compra do carro da troca, entendeu? Gustavo tem um carro, né? Aí eu viro para o Carcheck Brasil e falo assim, olha, o Rodrigo não quer pegar o meu carro na troca, entendeu? Você não compra o meu carro, não? Você não vende meu carro para mim, entendeu? Resumindo, você sabe qual que é a dor e qual que é a necessidade daquele cliente. Exato. E ele me demanda várias questões, vários processos que a loja pode fazer. Nós estamos falando de garantia mecânica, nós estamos falando de documentação, nós estamos falando de acessórios, nós estamos falando de financiamento, de seguro. De compra da troca, de tudo. Compra da troca, entendeu? E assim, na pior das hipóteses, certo? Se o Rodrigo e o Gustavo não se entenderam na negociação, né? Ali, ele vai chegar para o Rodrigo que está vendendo o carro e vai dizer o seguinte, ô Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo que vender um carro não é uma coisa muito simples. Você pode incorrer a um golpe, pode vir uma pessoa mal intencionada, enfim, você está se expondo de graça. Você não quer que eu coloque o teu carro para vender aqui na minha loja? Eu faço uma proposta para você aqui agora. Se você topar, comprei seu carro. Se não topar, eu ponho para vender e a gente tenta melhorar um pouquinho esse preço em relação à venda e aí eu trabalho a consignação. Então, a sacada não é o cara ter o estoque certificado ou vender o serviço de vistoria e dizer assim, mas eu sou uma loja de carro, eu não quero me tornar uma empresa de vistoria. Não está se tornando uma empresa de vistoria, amigão. Você está gerando mais possibilidades. Você está gerando negócio para o teu negócio. E aí a tua ideia, lógico, com o Carcheck é gerar o lead qualificado, né, para o consumidor, para o lojista, tipo assim, tá aqui o consumidor final e as dores dele, resolva. Exato, sabe que você tem todos os perfis. Você tem o perfil do digital, que é o que eu estou dizendo, que é o cara que ele não vai fisicamente em lugar nenhum, mas você tem aquele perfil, cara, principalmente ali do pessoal da faixa etária de 35 anos acima, que são os que mais transacionam, os que comercializam carro, beleza? Que eles não querem resolver no digital, eles querem a presença física do serviço. Ainda mais no carro usado, porque daí o cara tem um carro para dar na troca, aí tem quitação, e às vezes aí juntou tem multa, dinheiro, aí tem, um tempão para comprar, é aquele bem dele, né? Então ele quer, é a loja que a gente tem para indicar, são os parceiros, né? A loja assim, olha, esse é um parceiro homologado aqui da Union, né? Ele tem aqui toda a gama de serviços para te oferecer como loja. Comparece e ele vai te ajudar a resolver isso. Comparece com a pessoa. Não só a gente. É o que eu falo para as lojas. A questão também é a loja se posicionar também como uma intermediadora de veículos, entendeu? Ela também diz assim, a loja ela pensa muito em comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Entendeu? Mas chamar duas pessoas físicas e aumentar o fluxo dentro da loja. Não, às vezes a loja, por exemplo, às vezes o pessoal não parou para perceber. Eu, por exemplo, tenho aqui a Belus Cred. O que é a Belus Cred? Nada mais é do que a Belus Car, né? Como uma correspondente bancária com vários bancos credenciados, podendo fazer o financiamento do C2C, entre os particulares. Então, como que gera receita? Você cobra uma taxa desse cliente para fazer a operação do somente o financiamento. Sim. E aí você tem também as comissões do banco, tudo que como você tem. Além de tudo, você já pode fazer a perícia, você agrega valores que às vezes vão ser embutidos no próprio financiamento. Para o cliente vai ser um facilitador, até porque ele tem uma garantia que está pegando o carro periciado. Sim. Ele tem o financiamento feito dentro de uma revenda, ele tem um despachante que já resolve a documentação. Sim. E você tem 2 clientes agradados. Sim, você tem 2 clientes para você trabalhar a prospecção no futuro. Então, é uma operação que eu já pratico bem aqui e eu pretendo aumentar cada vez mais. E eu recomendo você, lojista, entender que é o seguinte, cara, a era agora não é mais só comprar e vender carro. A margem entre comprar e vender o carro é
cada vez mais apertada. Em mercados mais maduros, e o Brasil está encaminhando para um mercado mais maduro, como os Estados Unidos, por exemplo, já percebeu que a compra e a venda do carro é uma das possibilidades. A receita mesmo está onde? Está na F&I, está no agregar valor para o cliente. Né? Então, para quem não entendeu, o que o Gustavo está trazendo? Ele está trazendo a possibilidade de um leque de serviços e produtos que você vai agregar no teu negócio para você fazer o quê? Para eu ganhar só nesses produtos? Não, para eu fazer ainda mais negócios. Né? É isso. É a diversificação, né? Na carteira e você conseguir rentabilizar em todos os serviços da loja. Mas isso é disposição empresarial. Eu falo muito isso, Belo. Entendeu? Sabe o que é disposição empresarial? É a forma que eu penso no meu negócio, né? A visão que eu tenho de futuro de mercado. Nós sabemos e estamos assistindo que as lojas deixaram de ser daquele padrão antigo, né, cara? Que você tinha um pátiozinho, o cara tinha uma salinha de negociação sentado atrás da mesa e ficava ali o dia inteiro, entendeu? Não existiu uma solução de um CRM, não existiu uma solução de um ERP, não existiu um treinamento, não existiu um processo, um padrão. Com o passar desses anos, as lojas vieram se profissionalizando a ponto de grandes concessionárias que trabalhavam as multimarcas fecharem o braço daquela bandeira, né? X, Fiat, Volkswagen, Mercedes, etc. E abrirem uma multimarca para poder trabalhar. Por quê? Porque eles entenderam que se eles utilizassem todos os serviços que a concessionária oferecia, né? Mas eles abrissem um negócio focado com toda essa especialização para multimarca de veículos ali seminovos, eles teriam muito mais rentabilização do que por determinada bandeira, né? Porque o cara que tem da bandeira Volkswagen não vai vender lá um Toyota, entendeu? Agora, quando o cara é multimarca, ele entra com todas as marcas e ele consegue transacionar isso. Então, a gente fez isso. A visão do estudo dos clientes, do que a gente ouve, das participações, das reuniões, dos cafés, dos pós-vendas, foi o que efetivamente mudaria a jornada de uma loja se ela tivesse que sair um pouco dessa esfera mais precária do que era antigamente e ela acompanhasse essa tendência de mercado de profissionalização, né? É poder ter ferramentas como essa, é poder chamar a pessoa física e trazer, é poder ter um espacinho, com um café, uma água, uma salinha com ar-condicionado e dizer para o cliente, fica à vontade, Rodrigo, você está negociando com o Gustavo? Entra aqui. O que você precisar de mim, eu venho te ajudar. Eu tenho tudo o que você precisa para você ter uma negociação segura. E aquele ambiente é da pessoa física, entendeu? Aquilo ali é para ele poder atender. Aí sim, o vendedor vai em determinado momento e aborda e mostra, olha, isso aqui é uma consulta veicular. Quantas pessoas conhecem uma consulta veicular? Pessoa física, do dia a dia. Né? Quantas conhecem um laudo? Quantas sabem que dentro de um laudo nós estamos verificando como é o padrão de um chassi, de uma gravação de vidro. A quantidade de itens que são verificados. Exato. Né? Quando a loja vai lá, o vendedor, e vai oferecer aqui para o Gustavo que está comprando o carro do Rodrigo. Olha só, a consulta ela traz todos esses itens, todos esses dados. Se o veículo já passou por algum leilão, é um impedimento de seguro. Se o veículo já teve algum refinanciamento, se foi roubo e furto, se tem uma restrição judicial administrativa. Eu falo tudo histórico. Gustavo, quer que eu faça uma consulta do carro do Rodrigo? Agora. Agora, né? Para mim, eu tô comprando dele aqui, agora é o momento. Tá bom. Fiz a consulta, vendi a consulta e já criei o F&I. Sim. Passou mais um pouquinho, avançou a negociação, tá tudo certo, a consulta... Gustavo, deixa eu te mostrar uma coisa. Você já viu um laudo de vistoria veicular? Não, então eu vou mostrar aqui de um... Que além da consulta, exato, né, ele também vai ter o físico do carro. Olha quantos itens nós avaliamos. São mais de 200 itens verificados no carro, né? Todas as questões de veículos, como uma longarina amassada, uma coluna de porta, itens que pode te colocar em risco, né? Porque eles são ocultos no carro. Não é aquela questão visual, de lata, de estética, né? A gente está falando de estrutura, tá? Mas olha isso aqui, nós analisamos se o carro tem as gravações de chassi, etc. Tá? Beleza. De vidro, tudo que a gente está dizendo. Você já viu um laudo? Não, só 5% da população no Brasil sabe o que é uma consulta e um laudo. 5%, 95% não sabe. Não. Então, Gustavo, mas custa R$400. Aí eu vou olhar o preço do carro. Se eu estiver comprando uma Porsche, é um preço. Se eu estiver comprando um veículo popular, é outro. É outro. Né? É outra coisa. Então, Gustavo, custa R$400, tá? Mas aqui, eu vou garantir tudo o que você precisa para você aí sim fechar. Fechou. O cara tá me dando um atendimento que eu nunca tive na vida. Tá me dando um suporte. Imagina o que eu vou dizer para os meus amigos, o que eu vou dizer para os meus familiares, como ele tá me tratando para me ajudar a comprar o carro do Rodrigo, tá bom? No final da história, entendeu? Quando ele já colocou,
Você precisa de alguma coisa? Você está com o dinheiro? Você vai pagar? Você não quer que eu faça um financiamento? Eu tenho aqui excelentes taxas de juros para você. Você não quer aqui usar a nossa garantia mecânica caso dê algum problema, né? Ô, Rodrigo, eu acho que vale a pena você oferecer para ele uma garantia mecânica. Eu já cruzei o cliente, né? Eu já estou vendendo. Eu vendi um serviço para um, já estou vendendo serviço para o outro. Eu falo assim, você não quer vender uma garantia mecânica para você não ter dor de cabeça? Mecânico é agnóstico, né, cara? Ele não avisa que vai quebrar. Sim. Ele quebra ali na frente. Já inserir. Pô, deixa eu te falar uma coisa. Você vai assinar o documento e o Rodrigo vai embora? Ô, Rodrigo, você vai passar o carro pro nome dele e vai embora? E se ele não reconhecer, se ele não der sequência, não for no despachante, você não quer deixar a documentação aqui comigo? Eu faço para você. Em cada FII de F&I, eu vou acrescentando a negociação, entendeu? Então, quando o empresário, por isso que eu estou dizendo, ele entende qual é a evolução do mercado e o potencial que ele tem de trazer pessoas e o que aquilo vai gerar com o passar do tempo para a loja dele, entendeu? O negócio dá certo. Sim. Né? Porque se ele olhar como, eu vou me tornar uma empresa de perícia aqui, não vai funcionar, entendeu? Não é esse o conceito, muitas vezes funcione. Né? Até o vendedor nem usa isso como argumento de venda, às vezes só fala, o carro é periciado. Tá, mas o cliente consumidor nem sabe o que é. Tem que usar isso para venda, né? Verdade. E aí eu queria dizer o seguinte, você que é cliente AutoConf, por exemplo, que acompanha aqui a gente, fala assim, Rodrigo, como é que eu faço para ter acesso? Eu quero ser, como é que funciona? Então eu já vou falar aqui. Você pode estar falando com o gerente de contas do próprio AutoConf, que ele vai estar preparado para poder estar te ofertando. E como que o teu profissional, como que você vai ter o teu profissional treinado? Aí dentro do time do Gustavo, vai disponibilizar um especialista, um perito, um treinador, né? Que vai, né, Gustavo, até a loja do lojista, vai passar lá o tempo que for o tempo necessário para poder treinar essa pessoa que é o responsável pela perícia na loja do lojista. Exatamente. Isso, A gente tem esse formato e até para facilitar. Porque no dia a dia, na rotina, né, a loja às vezes não consegue mandar até uma empresa de treinamento funcionário. Então, nós temos um parceiro que ele vai até o local e ele faz a realização com um certificado de vistoria cautelar. Eu preciso para inserir no sistema, né, para poder colocar que realmente aquela pessoa está apta a utilizar a nossa tecnologia. Então ele coloca, faz o treinamento e o legal, Rodrigo, você, por exemplo, aqui, né? Nós treinamos 2 pessoas aqui para poder fazer o teu processo. Você pode colocar a tua equipe, né, para assistir o treinamento. Eles não vão ser certificados, mas eles vão ter noção o que é feito. E isso, conhecimento não tem preço, não, né? Não se paga. Até para ele usar como argumento de venda depois. E aí, porque você imagina que você está colocando uma pessoa do teu administrativo para entender qual que é o critério de uma avaliação, qual que é o critério de uma consulta, o que é o critério de uma vistoria cautelar, para entender do negócio, do teu negócio, né? Para o teu funcionário realmente vestir a camisa e colocar. Então, a gente conseguiu fazer várias amarrações e, assim, graças ao bom Deus, temos várias lojas satisfeitas aí no Brasil com esse processo. Legal. E nós vamos deixar o link também da Unio Solution, né? Às vezes, eu queria conversar diretamente com eles, vamos deixar no nosso, aqui na descrição embaixo, o link também para ter acesso aos teus consultores. Nosso site, né, www.uniosolutions.com.br. Vai estar aqui embaixo. Nosso Instagram, né, Union_Solutions, né, o Instagram lá da Union Matriz Oficial. Todos os canais que você nos procurar, a gente vai estar lá para poder te atender. Fechou. Então, gente, eu queria aqui agradecer, né, primeiramente ao Gustavo, né, disponibilizar todo esse tempo, essa amor, essa paixão que você tem pelo ramo, dá para ver, é nítido nos teus olhos, dá para ver isso. E você está trazendo essa inovação, né, e também a gente ter se encontrado aí, feito essa parceria, vendo o bem do mercado, né? E eu queria agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente e passar para você, né? Da tua câmera ali, para você mandar uma mensagem final aí para quem esteve com a gente aí esse tempo precioso. A gente fala que, na verdade, o tempo é o bem mais precioso do ser humano, né? A gente não consegue voltar atrás 1 minuto, mas conseguimos planejar e executar com perfeição o próximo minuto. Então, eu queria agradecer você que se disponibilizou a assistir esse podcast. Espero que tenha entendido, estou à disposição totalmente para tirar qualquer dúvida, pode me chamar também, né, nos meus canais privados aqui, no meu Instagram, muita gente me faz muita pergunta e eu vou respondendo a todos eles, não faço questão de não deixar nenhuma dúvida, e colocar a empresa dizendo para você que todos estão à disposição e caso você queira entrar em contato através do nosso site, com os nossos colaboradores, nós estamos aí para poder implantar o processo na sua loja, seja através do AutoConf ou Union AutoConf, AutoConf Union, aqui a parceria com de loja para loja está disponível para você, cliente. É isso aí, gente. Então, Gustavão, obrigado.
Obrigado a todos, né, as pessoas que nos acompanham aqui. Eu tenho certeza que esse episódio vai agregar muito, foi muito conteúdo de alto valor aqui. E é um prazer sempre estar contigo, Gustavo. E vamos para a próxima. Bora. Valeu? Obrigado. Valeu. Um abraço.